Gravação iniciada. Aqui também. Retomamos a sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, dia 24 de junho de 2021, período da manhã. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Turo, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Bom dia a todos e todas novamente. Nesse momento, nós vamos retomar um item que ficou em vista de mesa, que é o item 119 da pauta, cuja recorrente é CSAV Group Agências Brasil, agenciamento de transporte, de relatoria do Dr. José Adão. Dr. José Adão, por favor, a palavra é sua. Eu vou resumir bastante aqui. É uma infração decorrente de solicitação de retificações constante de conhecimento eletrônico apresentada intempestivamente. O contribuinte alega legitimidade passiva. Eu já vou falando no voto e dando posicionamento, porque foi já matéria bastante recorrente, né? De legitimidade passiva, sob argumento de agente marítimo, representante do transportador marítimo, assim a responsabilidade tributária do transportador, inexistente de amparo legal para a sua responsabilização. Eu estou negando, mas nem precisaria entrar nisso, porque a decisão final vai ser favorável ao contribuinte. Então, eu estou negando com relação à legitimidade passiva, estou negando também a nulidade em relação ao vício no auto de infração, e no mérito aqui, quanto a multa aplicada, em face dos princípios da seriedade processual e segurança jurídica, adoto como razões de decidir parte do voto do vice-conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes, proferido no processo 10.314.006725/2092, com as adaptações em relação a este processo. Percebe-se que o núcleo da atuação foi atacado dessa vez, na existência de respaldo legal para a exigência. Entendo que deve ser provido recurso voluntário em razão da ausência de tipicidade por inexistência de substituição dos fatos descritos e documentados constantes dos autos anexos dos autos à norma do artigo 107.4e do Decreto-Lei 3766. Vejamos como o relacionamento foi motivado pela exclusão dos fatos. Aí eu copiei do transcrevido do auto de infração. Agência da navegação, CESAV, CNPJ, também cadastrado do departamento, como agente armador, como certifica da teleimpressora, sistema mercante, as folhas 17, solicitou retificações de dados constantes na planilha de conhecimento eletrônico, anexado ao apresentar a notificação, constante as folhas 18, tendo gerado o sistema mercante o número de protocolos respectivos para cada pleito, conforme consta nas telas do sistema. Eu vou tirar aqui, apesar de eu estar escrevendo, mas por ser paradigma, acha que deve tirar essas folhas aqui ou não? Porque eu estou tirando todas. Nessa transcrição tem que retirar, né? Você pode trazer aqui para a reunião para ajudar a gente a se localizar, mas na hora... Tá, vou tirar então. A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no primeiro porto de chegada ao país, tais como a cidade, o número da escala efetiva, a data e a hora de atracação. Esse momento estabeleceu o prazo limite para que a agência de navegação solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no artigo 22D, inciso 2D e artigo 150 da IN 800, com redação alterada pela IN 899. Cabe salientar que todos os dados mencionados na planilha solicitados foram obtidos em consulta do sistema mercante e Siscomex Carga. Eu trouxe a mesma planilha, oferece informações referentes às solicitações de retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do número de protocolo, data e hora de seu registro, seu status, entre aspas, de aprovado entre aspas, configurando o respectivo deferimento por parte da Receita. O nome e o número do CPF do funcionário responsável e o nome do identificador do computador
de onde se originou o pedido. Destarte configura-se penalidade punível com a multa no valor de R$ 5.000 para cada solicitação de retificação deferida, aprovada pela Receita, conforme o número de protocolo certificado, com base na linha E do inciso 4 do artigo 107, Decreto-Lei 3766, com redação dada pelo artigo 77 da 10.833. Conforme se depende dos elementos expostos dos autos, as multas decorreram de retificação de ofício e, a destempo, segundo a autoridade fiscal, de dados relativos aos conhecimentos eletrônicos discriminados na planilha de conhecimento eletrônico, parte integrante do ato de fação. Resta claro que a situação cuida de pedido de retificação de informações anteriormente prestadas e posterior retificação de ofício dessas informações pela autoridade aduaneira pedida à parte interessada, recorrente. Os extratos, conhecimento e retificação consultar encarregado aos autos, comprova que a situação envolve a retificação, tendo como justificativa erro na elaboração e erro no preenchimento. Em outras palavras, o caso compreende retificação de ofício após o pleito de retificação das informações anteriormente prestadas. O enquadramento legal usado pela fiscalização para atuação, artigo 107, inciso 4, a linha E, decreto 3766, deixa claro que a penalidade aplicada com o não cumprimento da obrigação e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que possa ocorrer prejuízo ao controle daneiro em ambos os casos, conforme estiver abaixo transcrito. Transcreva aí. Quanto a este assunto e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de uniformizar os procedimentos atinentes às unidades da Receita, a coordenação, a COSIT, emitiu a solução de consulta número 2, cujo ementa assim esclareceu. Transcrevi aí. A solução de consulta interna acima deixa claro que as alterações e retificações de informações já prestadas pelo interveniente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa estabelecida no artigo 107E, inciso 4, 107E e F do decreto 3766, com redação da 10.833. Em síntese, o número do título funcional previsto no artigo 107, 4E do decreto, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo, deixar de prestar informações sobre o veículo ou carga nele transportado, ou sobre as operações que execute, não comportando a hipótese apresentada retificação de conhecimento eletrônico, de modo a considerá-la como infração. Ademais, ressalta que o procedimento de retificação tratado no expediente auto respeita o artigo 27A da IN 800 e não pode ser confundido com a determinação regulamentar de ter deixado de prestar informações, essa sim, ensejadoura da multa. Aí transcreveu o artigo 27, inciso 2. Enfim, inexiste respaldo legal para a exigência. Portanto, entendo que deve ser aplicada a solução de consulta com os item 2.16 da presente situação. Dessa forma, com base no exigimento exerado pela Receita, na solução de consulta 2, aplicável ao caso dos autos, retificação intempestiva de informação já prestada, deve ser cancelada a atuação. Em face da decisão favorável ao contribuinte, para cancelar o orçamento das multas, a apreciação das demais questões de mérito ficaram prejudicadas. Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário. É meu voto, senhor presidente. Ok. Podemos votar? Então, basicamente, está aplicando a solução de consulta. Doutora D? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Só uma dúvida. Esse item de carga está informando um novo item? Não olhei. Porque eu não consegui identificar isso. Ela só consta alteração de NCM. Ele está retificando porque diz que errou no preenchimento e também
2 motivos. E tem lá os extratos que tá das retificações. Até esse item eu não vi. A sua ideia é qual, doutora Sabrina? A senhora entende que quando inclui o NCM não estaria abarcado? Para mim não é retificação, porque A inclusão do NCM é isso? Isso. Para mim está incluindo uma informação de uma carga que antes não tinha sido prestada. Mas para incluir tem que ser retificado, não Isso é é? retificação, é. É isso mesmo. Para mim, eu considero Pra que mim inclusão é retificação. Não é Entendi. Porque já existe o conhecimento eletrônico, tá? Então, se ele quisesse apenas mudar o dado lá da pessoa responsável pelo preenchimento, sei lá, se Sim. tivesse essa informação, seria uma retificação também. Sim. Fazendo ali um paralelo com a DCTF, se quiser mudar lá os dados do contador, responsável pela empresa, tem que mandar uma retificadora. Uhum. Aqueles dados cadastrais de retificadora. Quiser incluir um débito, retificadora. Reduzir um débito, eliminar um débito, retificadora. Então, tudo é retificação, na minha opinião. Tá? Bem, A senhora fica aí à vontade para E tem uma planilha lá de retificação, todos com retificação. Essa planilha que está aí, toda de retificação. E a solução de consulta também ela não entra nesse tipo de detalhe, ela só determina que quando a retificação não é caso de não apresentação e não deve ter autuação. Entendi. Então, se a doutora Elisiane está dizendo, Não, eu acompanho. não, mas não entrou nesse detalhe, só pelo tipo de infração. Eu acompanho. ela é autora da solução de consulta, viu? Exatamente. Se ela está dizendo. Não, pode ser até que a fiscalização, depois da solução de consulta, passe, em alguns casos, a autuar por não apresentação e não por retificação, mas eu não vi ainda não. Então, como essa solução de consulta? acho que é 2 de 2016, é isso? Acho que é 2 de 2016 da coisa. É 2, é número 2. Tem a questão aí desse processo, específico para esse processo, que ele faz uma planilha e coloca lá que se trata de retificação, coloca assim, tipo de retificação, e joga lá, ou seja, o próprio fisco considera isso uma retificação. Então, ficaria muito estranho não tratarmos como uma retificação se o fisco está dizendo que é uma retificação. Eu acompanho. Obrigada, doutora Sabrina. Mas fique à vontade aí para ter o seu posicionamento. Doutora Gisileia? Acompanho o relator. Obrigada, eu também acompanho. Então, no item 119, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. E essa decisão é paradigma e se repete nos itens 120 a 129. Bom, com isso encerramos o julgamento do item 119 e seus repetitivos, e passamos para o item que também ficou em vista de mesa, 102. Pode ser, doutor Ari? Posso anunciar? Você está sem microfone, doutor Ari. Desculpa, eu já coloquei na pasta a decisão. Tá? Obrigada. Então, no item 102, a recorrente Andrade Gutierrez, Engenharia S.A., de relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Vou fazer uma síntese, como já foi... Perdão, doutora Ari, qual o item? 102. 102. Obrigada. Fazendo uma síntese bem sintética, apertada síntese, porque já foi discutido ontem, basicamente. É uma construtora que importou uma aeronave, pediu retificação da ADI para reduzir os tributos. Ela pagou tributos de PIS e COFINS a 7,6 e 1,65. Como ela entendeu que ela tinha receitas que não estavam na cumulatividade, ela pediu retificação da ADI para 0. E aí ela foi concedida a retificação da ADI e, juntamente, ela pediu o direito ao crédito. O direito ao crédito foi negado, primeiro porque não havia análise, direito à restituição. Foi negado pela delegacia de origem, porque não havia análise de utilização dos créditos da não cumulatividade.
Isso, em manifestação de inconformidade, ele contestou isso. A Delegacia de Julgamento baixou o processo em diligência para que a fiscalização emitisse um relatório analisando a apropriação ou não de créditos. A fiscalização emitiu um relatório dizendo que houve apropriação de créditos da não cumulatividade como despesas de depreciação. A fiscalização literalmente diz o seguinte: ele abateu despesas de depreciação do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro. Baseado nesse relatório, a DRJ indeferiu o pedido, dizendo que houve aproveitamento dos créditos da não cumulatividade. Ele, em recurso voluntário, usou dois argumentos. O primeiro é de que o bem já havia sido baixado do ativo imobilizado dele, e o segundo, que ele tem receitas, por ser uma construtora, as receitas dele estão fora da não cumulatividade, e isso não foi levado em conta pela fiscalização. Esse é o relatório. Aí, posso continuar, presidente? Por favor. Como o resto já foi discutido ontem, ficou a dúvida sobre a receita ou não da empresa. Mas só para resumir o meu voto, em apertada síntese, no final eu digo que é justificável a preocupação da DRJ quanto ao aproveitamento de créditos, por isso a realização de uma diligência, mas que o fiscal que fez a diligência não analisou a escrita contábil da recorrente. Primeiro, porque ele disse que não havia necessidade, ele entendia que o auditor fiscal na área aduaneira não necessita análise contábil, somente verificar a descrição da mercadoria com as notas fiscais, e eu entendi que a análise dele foi incorreta e que não poderia levar em conta aquele relatório fiscal. E quanto à alegação dela de receita da não cumulatividade, eu vou pedir para vocês irem lá para a página 15 do voto. No item 29. A recorrente afirma que não utilizou tais créditos, mas também não apresentou documentação alguma que comprovasse tal afirmativo. Afirma a recorrente que, apesar de se encontrar sob a sistemática do lucro real, não se encontra na não cumulatividade por força de determinação contida no artigo 10, inciso 10 da lei, está errado aqui, desculpa, é lei 10.833. Aí eu cito aqui embaixo a lei. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS vigentes anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições do artigo 1º e 8º, que é a não cumulatividade, as receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil. E aí eu tirei um print do artigo 3º do contrato social dela, que diz qual é a atividade dela. O objeto social da companhia é execução de obras e serviços de engenharia em todos os seus ramos e modalidades, inclusive a elaboração de projetos executivos, prestação de serviços de telecomunicações, exploração de obras e serviços. Basicamente, ela constrói e administra várias obras, né? E tem umas atividades acessórias aqui, mas a receita principal dela é de construção e administração de obras e empreitadas mesmo. Assiste razão a recorrente, pois suas receitas se inserem na hipótese legal descrita no inciso 10 do artigo 10 da Lei 10.833, estando a recorrente sob a sistemática da apuração cumulativa da contribuição ao PIS/PASEP da COFINS, não havendo possibilidade, por tal motivo, de apuração de créditos da não cumulatividade. Desta forma, não há que se falar em aproveitamento de créditos da não cumulatividade, e o recolhimento efetuado diante da retificação da DI
já deferida pela autoridade competente, deve ser reconhecido como indevido e restituído à recorrente. Como conclusão, desta forma, deferida a retificação da DI e caracterizado o recolhimento indevido de valor a título de COFINS importação, em sendo comprovado que a requerente está sob a sistemática do lucro real e está com suas receitas submetidas à sistemática da apuração cumulativa da contribuição ao PIS, PASEP e COFINS, não havendo, por tal razão, possibilidade de apuração de créditos da não cumulatividade, deve ser reconhecido o direito creditório recorrente. Dou provimento ao recurso voluntário e reconheço o direito creditório. É meu voto. Muito obrigada, doutora Adi. Podemos votar? Então, a proposta do relator é dar provimento. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Parabéns, Doutor... Ari. Obrigado a vocês pela ajuda. Agradeço. A todos. Complicado esse processo, né, Adi? Às vezes fica complicado, né? A gente quer ser excesso de rigorismo e acaba derrapando. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. A Sabrina falou que ia olhar esse processo, meu coração começou a acelerar aqui. Então, item 102, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Bom, agora sim nós vamos antecipar alguns itens da tarde e nós passamos para o item 223, de relatoria do Dr. Marco Antônio. Já está na pasta, doutor? Posso anunciar? Pode anunciar, já está na pasta e já estou com ele aberto aqui. Pronto. Qual Então, item? 100 e? Passamos ao item 223, Desculpa. cujo embargante é Petrobras, distribuidora S.A., de relatoria do Dr. Marco Antônio. Doutor, por favor, a palavra é sua. Certo. Esse processo envolve embargos do contribuinte. Tem dois vícios aqui apontados pelo contribuinte, que seria a alegação de dificuldade em conciliar a base de cálculo do PIS, do período de apuração 7 de 2003, apurada em diligência fiscal, né? Na medida que não teve acesso ao relatório de diligência fiscal, citando as contas geradas na apuração efetuada pela DFIS Rio de Janeiro, e omissão em relação à apreciação das provas produzidas pela embargante ao longo da marcha processual, especificamente, né, base de cálculo e demonstrativo de apuração do PIS, do 7 de 2003, a apresentação de balancetes societários e fichas razão das contas contábeis envolvidas. Eu vou explicar um pouco aqui o histórico desse processo para poder vocês entenderem como é que a embargante chegou aqui a essa alegação de omissão. Esse processo envolve decompes, duas decompes, utilizando o crédito de PIS, pagamento indevido ao maior, de PIS, do período de apuração 7 de 2003. A recorrente, então, apresentou essas declarações, efetuou as compensações, né? E a análise inicial na unidade de origem, a análise prévia, a unidade de origem verificou que as declarações da contribuinte, comparando com os pagamentos, estavam em dissonância, não estavam nada batendo. CPF, imposto de renda, não estava nada dando certo. Então, foi encaminhado isso à fiscalização. A fiscalização promoveu uma diligência, intimou a empresa a apresentar livros contábeis, a base de cálculo da contribuição, e feita a análise, a fiscalização, então, reapurou a base de cálculo, discriminou, apurou os débitos do PIS, porque tem aí débitos relacionados a dois códigos de receita, e encaminhou isso ao setor responsável da unidade de origem para promover a continuidade da análise do crédito. Né? A unidade o setor responsável, acredito que tenha sido o CEORT, né? CEORT, o DIORT, ou SAORT, isso aí muda conforme o tamanho da unidade. Realizou, então, exarou um parecer conclusivo sobre esse assunto, e disse que
não haveria saldo credor, com base no que foi feito até então. Foi feito despacho decisório. Houve disso uma manifestação de inconformidade por parte da empresa. Ela fez lá os questionamentos, disse que foi apenas um ajuste, né, em sua apuração, né? Mas a DRJ não acatou essa alegação, disse que ele deveria ter apontado, a empresa deveria ter apontado onde estaria o erro, né? Já que foi feita uma diligência quanto a esse assunto. Ela, então, disse em recurso voluntário que os cálculos dela estariam certos, e apresentou aí essa documentação, que já foi mencionada no tópico da omissão relativa à falta de análise das provas, que seriam base de cálculo e demonstrativo de apuração do PIS, de 7 de 2003, balancetes societários, 7 de 2003, e fichas razão das contas contábeis envolvidas. Esse processo aí é de minha relatoria, embargo contra julgado aí da nossa turma, em que eu fui relator. Eu considerei que não teria sido apresentada comprovação desse crédito, e o recurso voluntário foi negado. Então, veio o embargo dizendo que a prova produzida não foi apreciada pela empresa, e que também teve a alegação no recurso voluntário de que essa dificuldade de conciliar a base de cálculo apurada pelo fisco decorreu do fato de que a empresa não teria acesso ao relatório de diligência fiscal. Então, em síntese, esse é o relatório, senhora presidente. Ok, pode passar, por favor, para o voto. Certo, voto, então, eu estou na página 4, lá para o final. Na verdade, eu vou pular para a página 5, já que eu já relatei aí esse início do voto. Então, dificuldade em conciliar, né, a base de cálculo levantada pela fiscalização, falta de acesso ao relatório de diligência fiscal. Em seu recurso voluntário, a contribuinte argumenta que não teve acesso ao relatório de diligência fiscal, razão pela qual não pôde conciliar os valores e identificar qual a conta contábil e valor podem ter alterado a base de cálculo levantada pela DFIS Rio de Janeiro. Aí eu estou transcrevendo o correspondente trecho do recurso voluntário em que isso está exposto. Eu até destaquei aí, ó. Como não temos acesso ao relatório de diligência fiscal, não podemos conciliar os valores e identificar qual a conta contábil e valor podem ter alterados a base de cálculo levantada pela DFIC. Né? Prosseguindo, então, aqui a minha análise. Quanto a esta alegação, entendo não haver prejuízo à contestação da contribuinte, pois as conclusões do mencionado relatório de diligência fiscal fizeram parte do parecer conclusivo número 220 de 2009, o qual, por sua vez, fez parte do despacho decisório 220, também de 2009, datado de 7 de 6 de 2009, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e, consequentemente, não homologou as compensações vinculadas. A embargante foi cientificada de ambos os documentos, tanto do parecer conclusivo quanto do despacho decisório, bem como de diversos documentos destes autos, como provam o termo de ciência 1313 de 2009, a folha 97, e o despacho de folha 121. Cito a seguir trechos do parecer conclusivo, número 220 de 2009, onde são esclarecidas as constatações e análises efetuadas pela fiscalização e são reproduzidas as conclusões da diligência fiscal pela ausência de crédito a ser reconhecido para o período de apuração 7 de 2003, né, destaques acrescidos. Então, eu estou aqui reproduzindo esse parecer conclusivo, do qual foi dada ciência à recorrente, e ele é cheio de detalhes, cheio de informação sobre valores, sobre como foi feita essa verificação, análise pelos sistemas, o que o contribuinte apresentou em termos de CTF, de IRPJ, o que ele efetuou de pagamento. Está tudo aqui, eu posso ler para vocês, ou posso passar adiante se vocês assim desejarem.
Por mim, pode passar, não sei por vocês. Por mim, tudo bem. Pode passar. Tá. Eu vou ler apenas o parágrafo final aqui desse parecer, né? Assim sendo, mesmo considerando quitada a parcela de 683.181,71, ainda resta descoberto o valor de mais de 2 milhões, aqui é 2.216.419,86 centavos, não cabendo, portanto, qualquer valor a título de pagamento maior. Então, foi isso que foi apurado pela unidade de origem. Aí, como acima se vê, os valores apurados pela fiscalização fizeram parte do parecer conclusivo número 220 de 2009, do qual o embargante tomou conhecimento, permitindo-lhe exercer sua contestação sem quaisquer prejuízos. Ademais, caso a contribuinte pretendesse ter acesso integral aos autos, bastaria pedir para consultá-los, vistas, né? Ou até mesmo solicitar sua cópia integral na repartição fiscal em que tramitavam. Enfim, embora ciente das divergências apontadas pela fiscalização e, consequentemente, do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, a contribuinte sobre elas não se insurgiu em sua manifestação de conformidade, limitando-se a alegar que a compensação declarada visou tão somente ao acerto no Código de Arrecadação erroneamente utilizado no DAF, e que o valor pago a maior, né, de R$ 853.976,30, decorreria de compensação, na verdade, dedução, de créditos da contribuição feita menor, posteriormente ajustados, conforme os principais trechos de seu recurso inaugural. Então, tudo que eu falei aqui em cima, eu estou aqui transcrevendo a parte da manifestação de inconformidade para poder destacar o que eu disse. Ressalte-se que não foi trazido junto à manifestação de inconformidade qualquer documento a corroborar a alegada compensação de créditos de PIS sobre compras a menor, que foi posteriormente ajustado, nem demais documentos que respaldassem o crédito pleiteado, razões pelas quais a DRJ concluiu pela não comprovação das alegações suscitadas e considerou improcedente esse recurso. Com isso, mostram-se pertinentes as motivações da DRJ, em especial ao decidir que, além de não demonstrar detalhadamente a composição da base de cálculo devidamente comprovada através de registros contábeis correspondentes, a interessada em nenhum momento aponta quais as contas contábeis consideradas pela autoridade administrativa que, no seu entender, não deveriam compor a base de cálculo, ou quais valores deveriam ser subtraídos da apuração fiscal e sob quais fundamentos. Diante de todo exposto, não vislumbra o prejuízo na elaboração da manifestação de conformidade alegada pela recorrente, motivo pelo qual voto pela rejeição deste argumento constante do recurso voluntário. Então, esse aqui é a minha apreciação do primeiro tópico da omissão suscitada. Eu passo ao segundo, senhora presidente. O segundo, documentos apresentados no recurso voluntário. Esse recurso voluntário, no intuito de comprovar o direito creditório pleiteado, a contribuinte apresentou os seguintes documentos: base de cálculo e demonstrativo de apuração do PIS, 7 de 2003, balancete societário de 7 de 2003 e fichas razão das contas contábeis envolvidas, em DOC 10, 11 e 12, respectivamente. Como visto no tópico precedente, improcede a alegação de impossibilidade de conciliar os valores apurados pela fiscalização para o período relativo ao crédito pleiteado. Assim, a partir do momento em que a fiscalização legitimamente realiza uma diligência mediante exame da escrituração contábil e fiscal da contribuinte e demais documentos comprobatórios visando esclarecer qual o efetivo valor do PIS a ser considerado para o período de apuração gênese do crédito pleiteado, entendo somente caber à contribuinte, caso entenda pertinente, manifestar-se contra os resultados dessa diligência, de forma a indicar os pontos de sua discordância em relação aos trabalhos fiscais, bem como apresentar os correspondentes documentos que permitam infirmá-los. Ora, seria muito cômodo para qualquer empresa ignorar todo o trabalho da fiscalização quando este lhe for desfavorável e encher os autos de documentos, no caso, planilhas, balancetes e fichas, sem qualquer preocupação em conciliá-los com os resultados da ação fiscal. Na presente situação, as compensações destes autos receberam tratamento manual da unidade da RFB competente, com a abertura de ação fiscal perante a contribuinte, em que houve exame de sua escrituração contábil fiscal, demonstrando toda a preocupação e comprometimento do fisco em exarar uma decisão legítima à questão. Não merece guarida processual que pretende a recorrente nestes autos, desprezar o resultado da diligência fiscal que serviu de base para o despacho decisório que não homologou suas compensações.
Na verdade, pelo regramento do PAF, estaria precluso o direito da contribuinte de apresentar documentos, diga-se, iniciar a apresentação de documentos em grau de recurso voluntário. Eis que o momento processual adequado para isso é na ocasião da interposição do recurso inaugural da lite, conforme artigo 16, inciso 3 do PAF, ressalvadas as exceções contidas no parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, porém não observadas no presente caso. Estou transcrevendo aí, né? Por outro lado, este colegiado tem flexibilizado a apresentação de provas neste momento processual, em razão da busca pela verdade material na solução do litígio administrativo, observando-se, porém, que o ônus de comprovar a legitimidade do direito creditório é da contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN, combinado com o 373 do CPC. No presente caso, os novéis documentos trazidos no recurso voluntário não se destinam a confrontar a apuração fiscal decorrente da análise da escrita contábil e fiscal da contribuinte, mas sim objetivam unicamente reforçar as alegações da contribuinte de que seus próprios cálculos estão corretos, mesmo sem conciliar essa documentação com o resultado da diligência fiscal. Enfim, analisar esses documentos de forma independente do trabalho fiscal anteriormente efetuado equivale, no meu entender, a uma nova fiscalização, entre parênteses, refiscalização, sobre os mesmos fatos já tratados pelo fisco, o que, logicamente, não poder ser feito outra vez na presente situação, nem competir a este colegiado a tarefa de tentar conciliar referidos documentos àquela fiscalização. Logo, considerando que o ônus de comprovação da legitimidade do crédito solicitado perante a solicitado, eu acho que ficou alguma coisa errada. Pertence. A palavrinha está errada aqui, tá? Vou ajustar aqui. Considerando que o ônus de comprovação da legitimidade do crédito solicitado pertence à contribuinte, conheço da documentação apresentada, mas não a considero suficiente apta a infirmar o resultado do trabalho fiscal que concluiu no caso pelo não reconhecimento direito creditório pleiteado. Por fim, quanto ao pedido alternativo do desembargo de declaração para a conversão do feito em diligência, este deve ser considerado não formulado, eis que apresentarem desacordo com o artigo 16, inciso 4 do PAF. Além disso, mesmo superados os requisitos para a execução da pretendida diligência, esclareço que tal procedimento já foi efetuado nestes autos pela autoridade fiscal, sendo desnecessária e prescindível uma nova realização. A minha conclusão, então, senhora presidente, é por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem efeitos infringentes. Ok, muito obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos votar o item 223? Doutora Ari? Gostei, Marco. Foi firme aí com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho também. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Parabéns aí pelo voto. Então, a decisão é por unanimidade, acolher os embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem efeitos infringentes. E com isso, concluímos o julgamento do item 223. Tá, se ele é paradigma ou não. E passamos para o 230, de relatoria do Dr. José Adão. Em conjunto, 230 e 241, doutor José Adão? Praticamente a mesma matéria, só que é de escritórios diferentes, mas a matéria em si é a mesma. E se for propor a vista coletiva, como a gente já chegou a discutir anteriormente, seria para ambos, que é em função dessa ação judicial interposta. E a ação judicial que o Salvador falou, o número, Salvador, o número é esse aí mesmo, que está inclusive no relatório, que é o 005238.2015.4.03.6100. E aqui eu transcrevi que a liminar foi favorável a eles. Ante o exposto, defiro pessoalmente
a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir das associadas da autora as penalidades em discussões nestes autos. Independente... Desculpa interromper, mas vamos só organizar aqui, só para a gente ver como que vai tratar. Eu proponho que a gente trate o 230. Eu vou anunciar aqui, o senhor faz um relatório breve, que é um assunto que nós já temos conversado em outros processos. Ok. E aí nós damos andamento. Então, vamos começar com 230, até porque tem os repetitivos, cuja recorrente é Custom Comércio Internacional Limitada. E agora sim, por favor, doutor José Adão. O recurso é contra o auto de infração, quer dizer, o recurso é contra a decisão, né, da TRJ de São Paulo, que julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e ou carga procedente do exterior. Segundo consta da descrição dos fatos de enquadramento legal, a recorrente informou a destempo a desconsolidação da carga referente ao conhecimento eletrônico submaster citado e identificado na descrição dos fatos, segundo o prazo estabelecido pela Receita para o seu conhecimento eletrônico agregado, HBE, também citado e indicado na mesma descrição. Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente pugnou alegando em síntese, primeiro, que não é sujeito passivo da obrigação exigida nem responsável tributário. 2, a necessidade da existência da culpabilidade para a tipificação da penalidade. 3, agiu sem dolo e com boa fé. 4, as informações foram prestadas de maneira idônea e correta. 5, eventual atraso na prestação de informações previsto no artigo 22 da IN 800/2007 é imputável apenas ao armador/transportador. 6, ocorreu a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 CTN. 7, houve violação ao princípio constitucional de usar tributo com efeito de confisco, bem como afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. E 8, existiu dolo específico. Analisada a impugnação, a TRJ julgou a improcedente, rejeitando a disciplinar de unidade do lançamento e, no mérito, manteve a exigência da multa sob o fundamento que ficou comprovada a infração que foi imputada à recorrente, ou seja, deixou de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para a prestação de informações sobre veículo e carga procedente do exterior. Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o cancelamento do lançamento, alegando em síntese, em preliminares, e subsistência do auto de infração por decisão judicial, uma vez que é associada da Associação Nacional das Empresas Transitárias, agentes de carga aérea, comissária de despacho e operadores intermodais, entre parênteses, ACTC, beneficiária da decisão judicial na ação ordinária, final aí 6100, na qual o benefício juiz federal assim decidiu, abre aspas. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir das associadas da autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício do seu legítimo direito de denúncia espontânea nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66, fecha aspas. 1.2. Em observância da revogação da lei, a ativação foi lavada com base na IN 800/2007, artigo 45, já revogado. Além disso, por força do disposto no artigo 45 da IN 1473 de 2014, as informações fornecidas a destempo no Siscomex Carga deixaram de ser consideradas infrações, assim não pode ser penalizada. 1.3. Ocorrência da denúncia espontânea e adesividade de conduta diversa. Ainda que sua conduta pudesse ser considerada como infração, não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade, tendo em vista que, no presente caso, ocorreu a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 CTN, tendo em vista que as informações foram prestadas antes da altura do auto de infração. E no mérito, 2.1, informações efetivamente prestadas. De fato, essa alegação não pode ser tomada como correta, tendo em vista que eventual atraso na prestação de informações
segundo o artigo 22 da IN 1473/2014, deve ser imputável somente ao transportador. 2.2. Existência da tipificação da penalidade. A redação do artigo 45, revogada pela IN 1473/2014, é clara quando diz que o transportador está sujeito à penalidade prevista no artigo 107, inciso 4ª, linha E do decreto 3766, pela, abre aspas, não prestação das informações na forma, hipótese essa não ocorrida no caso em tela, fecha aspas. De fato, o que ocorreu foi omissão. De fato, o que ocorreu não foi omissão, e sim prestação de informação com atraso. 2.3. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face do valor da multa exigida. 2.4. Não houve prejuízo ao erário. Assim, a penalidade deve ser ressalvada, inclusive, pela boa-fé. Resume o relatório, presidente. Muito obrigada. Então, apesar de nós já estarmos discutindo esse assunto nas sessões e haver uma ideia de necessidade de verificação, é necessário que conste o seu voto, doutor José Adolfo. Quer ler ou resumir? Certo, Decisão judicial, como eu não tinha essa informação aqui, que ela fazia parte da decisão judicial aqui, eu estou refutando. Tá? E na instância de observação da lei, eu estou dizendo que o lançamento não teve como fundamento a decisão normativa, e sim o decreto-lei. E denúncia espontânea, eu estou refutando também aqui, aplicando súmula do CARF. E no mérito, eu estou reconhecendo aqui que houve realmente as informações que foram prestadas a destempo, tá? E que é cabível a multa a ela. Citando essas decisões, inclusive lá do STJ, que pode ser responsabilidade aí o agente marítimo ou o agente de carga. Inexistência da tipificação da penalidade, conforme demonstrado no item 1, o lançamento teve como motivação a prestação de informações tempestivas sobre veículo e carga procedente do exterior e foi fundamentado no Decreto-Lei 3766, artigo 107, inciso 4º, a linha E, né? Está faltando, hein? A linha E combinado com o artigo 32 desse mesmo diploma legal. Conforme nós estávamos autos, a contribuinte informou de forma intempestiva a chegada de veículo e de carga procedente do exterior. A Instrução Normativa 800/2007, que dispõe sobre o controle da informatizado, assim dispõe. Transcrevi aí. No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais fermentação dos fatos de regulamento legal, a recorrente prestou a destempo as informações sobre os veículos e cargos procedentes do senhor, referente aos conhecimentos CES, mercante, discriminado na planilha de conhecimento de eletrônico, parte grande do auto de infração. Segundo disposto na linha E do inciso 4º, artigo 107, do referido decreto-lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Assim, a multa é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos de informações for prestada a destempo. Esse também é o entendimento da Receita externado na solução de consulta 2, de 4 de fevereiro de 2016, cujo emento se dispõe. A multa estabelecida no artigo 107, inciso 4º, linha E e F do Decreto-Lei 37, 66, com redação dada pela 10.833, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido na IN 800 de 2007. Dessa forma correta, a exigência do crédito tributário lançado exigida a título de multa regulamentar nos termos do artigo 107, inciso 4º, linha E do Decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 da 10.833. Quanto à inaplicação do artigo 22, no período objeto do fato gerador da multa exigida no calendário 2008, comum do mesmo fundamento da decisão recorrida. Assim, com relação a essa matéria, adoto na íntegra e reproduzo a seguir. Que eu reproduzi, vou ler aqui. No período de referência, ano base
2008, os prazos citados estavam suspensos. No entanto, conforme a inteligência do artigo 50 da norma em exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em porto do país, o que se fez com o registro dos conhecimentos eletrônicos. Artigo 150, transcrevo. A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar informações sobre o veículo, carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Toda carga proveniente do exterior a qual adentra o território nacional está, portanto, sujeita ao controle da ANER. A prestação de informações a respeito das cargas no sistema da Receita constitui-se de... Guardar um pouquinho, por favor, cidadão. Sim, sim. Salvador, caiu mesmo. Sim. Ele disse que está reiniciando o computador. O Salvador mandou mais alguma notícia? Voltou. Tudo bem, doutor Salvador? Voltei.
Podemos continuar, por favor, doutor Zadam? Onde você perdeu, Salvador? Você estava começando o voto. Então, desde o início, então. Não, você estava falando do voto ali. Do voto você, não, o seu. Que você estava negando a questão do processo. Sim. Aí, pelo que eu me lembro, é isso. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando abrir a pasta T de novo. Peraí. Mas você já tinha começado a ler você passou o relatório, estava começando a ler o voto, aí você falou da ação judicial e você afastou. Porque não tinha comprovação de que ele era parte. Certo. Aí depois caiu. Então vamos lá. Então, a decisão judicial 2, em observância da revogação da lei. Ao contrário do entendimento da recorrente, a notificação e consequência de relacionamento não teve como fundamento legal a IN 800/2007, e sim o Decreto-Lei 3766. O fato de a IN ter alterado a IN 1473 ter alterado a IN 800, inclusive revelando seu artigo 45, que também previa penalidade para a infração que ele foi imputado, não significa que aquela penalidade foi extinta, e muito menos que o artigo 107 do referido decreto foi revogado. Denúncia espontânea. Estou ficando a súmula. No mérito. Informações prestadas / multa. O lançamento teve como motivação as informações prestadas desse tempo pelo próprio contribuinte, conforme consta da descrição dos fatos em acordamento legal. Eu transcrevo aí literalmente, comprovando o fundamento aí, que é a informação intempestiva. Já a exigência da multa teve como fundamento o artigo 107 do Decreto-Lei, que eu transcrevo. No presente caso, conforme demonstrado na notificação, o contribuinte deixou de prestar tempestivamente as informações relativas à chegada de veículo e de carga procedente do exterior, conforme consta da descrição dos fatos em enquadramento legal. A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no artigo 32, decreto 3766, que eu transcrevo. Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo / de carga em relação ao transportador estrangeiro tem a decisão do STJ aí sobre o recurso repetitivo, que eu transcrevi. Assim, correta a exigência da multa prevista no artigo 107, inciso 2, inciso 4, linha E do decreto 3766, com a redação dada pelo artigo 77 da 10.833. Inexistência da tipificação da penalidade. Conforme demonstrado no item 2.1, imediatamente anterior, o lançamento teve como motivação a prestação de informações intempestivas sobre veículo e carga procedentes do exterior e foi fundamentado no Decreto-Lei 3766. Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte informou de forma intempestiva a chegada de veículo e de carga procedente do exterior. A IN, transcrevi a IN que trata da comércio da dia do ano, comércio exterior. Fala sobre o transportador, sua responsabilidade e as penalidades. No presente caso, conforme demonstrado na notificação, mais firmemente da descrição dos fatos legal, a recorrente prestou a destempo as informações sobre os veículos e carga procedente do exterior referentes aos conhecimentos eletrônicos mercantes discriminados na planilha de conhecimento eletrônico, parte integrante da notificação. Tem uma planilha lá demonstrando a tempestividade para cada um dos conhecimentos. Segundo o disposto na linha E do inciso 4, artigo 107 do Decreto-Lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Assim, a multa é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos cujas informações foram prestadas desse tempo. Esse também é o entendimento da Receita, externada à Associação de Consulta número 2, de fevereiro de 2016. Emenda que transcrevo. Dessa forma correta, a exigência do crédito tributário lançado exigido ao título de multa regulamentar nos termos do artigo 107 do decreto 3766. Quanto à inaplicabilidade do artigo 22, no período objeto dos fatos geradores da multa exigida no ano calendário 2008, comungo do mesmo fundamento da decisão recorrida. Assim, com relação a essa matéria, adoto na íntegra e eu reproduzo a seguir.
No período em referência, ano base 2008, os prazos citados estavam suspensos. No entanto, conforme a inteligência do artigo 50 da norma em exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos eletrônicos. Ele transcreveu aí, que eu transcrevo o artigo 150, aliás, o artigo 50. A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar informações sobre o veículo ou carga nele transportado ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Toda carga proveniente do exterior, a qual adentra o território nacional, está, portanto, sujeita ao controle aduaneiro. A prestação de informações a respeito das cargas nos sistemas da Receita constitui-se de providência essencial para viabilizar as pesquisas necessárias da situação das cargas pela fiscalização e, assim, efetuar os controles necessários das importações. A descrição dos fatos do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada que não prestou informações no prazo determinado pela legislação, prejudicando o controle aduaneiro. É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de deixar de prestar informações prevista no tipo infracional em tela. Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou dissociação e retificação registrada no Siscomex Carga. Com efeito expirado o prazo previsto para a prestação das informações, restou configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga devem ser verdadeiras e corretas. A falta de prestação de informação, a sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos, inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do controle aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e descaminho, tráfico de droga e armas, além de prejudicar o combate à pirataria. Agora, volto para comentar. A informação prestada desse tempo sobre o veículo e a carga procedente do exterior sujeitou o contribuinte à multa voluntária prevista na linha do inciso 4º, artigo 107 do decreto 3766, citado prescrito anteriormente. Ofensa aos princípios constitucionais. O cancelamento da multa voluntária sob o argumento de ofensa aos princípios da realidade, proporcionalidade e pela boa-fé do contribuinte, e ainda que não houve prejuízo horário, não tem amparo legal. Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa por conhecimento eletrônico tiveram como fundamento o artigo 107, artigo 4º, a linha E do decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 da 10.833. Assim, o cancelamento ou a redução do seu valor sob fundamento de afronta aos princípios constitucionais da realidade e da proporcionalidade implica reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 3766. No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas turmas julgadoras do CARF constitui matéria sumulada nos termos da súmula 2, que assim dispõe. Transcrito aí. Dessa forma, em cumprimento ao disposto do artigo 72 do CAPUT, aplica-se ao presente caso essa súmula. Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário. Ressaltando que a informação de que o contribuinte faz parte da ação, eu tive conhecimento ontem à noite por meio do Salvador, que transmitiu aí a informação. Muito obrigada, doutor José Adão. Em função da questão da ação judicial, eu proponho no item 230 a vista coletiva. Então, nós não vamos adiante no julgamento. E o outro presidente também pode repetir, que é a mesmo voto. 241, né? Acho que agora a Lisiane travou. Voltou? Voltou. O microfone deu uma falhada aqui. Então, nós precisamos, doutor José Adão, que o senhor nos indique o voto também no 241? Sim. Só a conclusão? Ou o voto inteiro? Só a conclusão, pode ser.
Minutinho que eu vou abrir ele aqui, que não estava aberto. Esse 241, presidente, como eu já tinha comentado, ele não fala sobre a ação, mas é o mesmo contribuinte. Ok. Então, no item 241, a sua proposta é a mesma, né? É a mesma. Faço exposto, né, por exemplo, ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor José Adão. Pelo mesmo fundamento, para que possamos verificar com mais calma a ação judicial, eu proponho que esse item também seja convertido em vista coletiva. E o mesmo vale tanto para os repetitivos do 230 quanto para os repetitivos do 241. Bom, e com isso eu acredito que nós encerramos a sessão dessa manhã, já bastante adiantados nos itens. Podemos parar a gravação, por favor. Doutor Salvador, aproveitando os seus conhecimentos processuais, esse número